Vamos dar a Ele uma grande salva de palmas. Um grande grito de vitória. Louvado seja o Pai. Que o Pai abençoe todos vocês, irmãos e irmãs. Vamos dar uns aos outros um sorriso bem grande. Evitem apertar as mãos uns dos outros por enquanto. Vamos apenas sorrir. Podei-vos sentar? Que o Pai abençoe todos vocês. Vocês estão felizes hoje? Todos aqueles que estiverem empoderados e felizes, digam amém. Estamos todos alegres hoje por adorarmos e louvarmos o Pai Todo-Poderoso por tudo que Ele fez em nossas vidas. E Ele nos deu o poder do louvor e da adoração. E nesse dia, eu gostaria de dizer mais uma vez, te lembrando que este ano é o ano das bênçãos espirituais superabundantes do Pai. E também o ano do jejum e da oração. As armas dos filhos e filhas justos. Ninguém pode arrancar o nosso louvor e adoração. Ninguém pode arrancar a nossa fé que foi construída sobre a palavra do Pai. E é por isso que Pedro disse naqueles tempos, quando Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso, veio como Filho unigênito há 2000 anos atrás, e disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu erguerei a minha igreja. E até mesmo os portões do inferno não prevalecerão contra você. A verdadeira igreja não é os prédios, não é a organização. São as pessoas que recebem a palavra de Deus e as obedecem. Assim como diz em Mateus 7:24, assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. E que rocha é essa, meus irmãos e irmãs? É a rocha da obediência às palavras dele. E é sobre esta rocha que estamos construídos hoje. Em nossa existência humana, não estamos dizendo que somos perfeitos. Não estamos dizendo que não teremos falhas. Não estamos dizendo que não cometeremos erros. Mas quando se trata da nossa fé, quando se trata de nossa devoção, dedicação, lealdade e obediência à vontade do Pai, existe essa perfeição, porque obedecemos de maneira completa e absoluta à vontade do Pai, e é isso que domina nossas vidas. Nós o louvamos porque Ele nos deu essas tremendas bênçãos espirituais que para o mundo são tolices, mas para nós é o poder de Deus. Por isso Ele disse em 1 Coríntios, capítulo 2, você pode ler isso para nós? Quando se trata de coisas espirituais, para o homem que não as entende, para os homens que têm uma mente natural, para os homens que são carnais, tudo o que estamos falando no reino para eles são tolices. Para eles, somos loucos. Para eles, a adoração que fazemos é apenas uma ilusão. Não é verdade.
porque eles não estão no nível espiritual onde suas mentes são iluminadas para poder entender as coisas do Espírito de Deus. Nós não estamos falando da sabedoria deste mundo. Falamos da sabedoria de Deus, que vai além da compreensão humana. Você pode ler isso para nós, por favor? Sim, pastor, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Veja isso. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, eles nunca souberam. Ouvido algum nunca ouviu. Se você nunca ouviu falar sobre algo, você não sabe nada sobre isso. Mente nenhuma imaginou, tampouco entrou em suas mentes e corações. No curso normal da vida de um homem carnal e natural, as coisas do Espírito estão além da compreensão humana. Nem passou pelos seus corações as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Um ser humano natural não sabe disso. Mas como ficamos sabendo disso? E se você não sabe, e alguém soubesse mais do que você, o seu julgamento seria: eles estão numa ilusão. Isso é mágica. Meus amigos, isso não é ilusão nenhuma, nem é mágica. Como é que ficamos sabendo disso? Nós que somos espirituais. Porque 1 Coríntios 2:10 diz: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Como você pode se conectar a Deus para Ele revelar tudo isso se você não for espiritual? Você é carnal, julga tudo de acordo com a sua mente carnal natural. Você nunca entenderá uma pessoa espiritual se permanecer no plano natural. No pensamento tridimensional, nós que somos espirituais, que andamos na quarta dimensão, para eles somos ilusionistas. Somos mágicos. Tudo o que fazemos é mentira. Porque eles não entendem e compreendem coisas espirituais. Mas olhe para isso. Deus nos revelou por seu Espírito. Portanto, você deve estar cheio do Espírito para entender essas coisas. Porque o Espírito a tudo investiga. Até mesmo as profundezas de Deus. As profundezas de Deus. Quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Por essa razão, se você está apenas no nível natural e carnal, é tudo o que você vai entender. E o versículo continua. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus. Nenhum homem sabe das coisas de Deus. Nenhum homem sabe dos pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus, mas o Espírito de Deus. Então, quando o Espírito de Deus chega até você, Deus revelará a vontade dele, que está além da compreensão humana. Irmãos, as pessoas do mundo tentam me entender com seu pensamento carnal. E eles querem que eu seja confinado nos moldes de suas mentes naturais. E eles querem me agarrar e me colocar em suas mentes carnais e naturais, para me entender. Você nunca será capaz de entender um homem espiritual se você não for espiritual.
É por isso que nesta mensagem, enquanto entrego a você a palavra de Deus, estou colocando você no plano da espiritualidade, pela iluminação de nossos corações e mentes. Aleluia! Versículo 12. Agora, por favor, entenda isso. Todos vocês, telespectadores, meus parceiros da aliança, eu vou dissecar esses versículos para você. Não recebemos o espírito do mundo. Existe um espírito do mundo. Tudo que eles entendem são os caminhos naturais do mundo. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e orgulho da vida. É só isso que contém no mundo. Isso é tudo o que está na mente das pessoas que são naturais. Não recebemos o espírito do mundo. Quando nascemos de novo no espírito, de obediência à vontade do Pai, nossos corações estão abertos, as nossas mentes abertas, e então a vontade espiritual de Deus entra em nós, e isso está além da compreensão humana. Mas nós recebemos isto porque não nos foi revelado por qualquer espírito. Mas nós recebemos isso porque nos fora revelado pelo Espírito, mas pelo Espírito que é de Deus. Que Espírito recebemos, irmãos e irmãs? Não o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus. E é isso que o mundo não entende. Para que possamos saber por que recebemos o Espírito de Deus, para que possamos saber das coisas que Deus nos deu de graça. Recebemos o Espírito de Deus para que possamos saber, porque sem Ele você não conhecerá as coisas que são livremente dadas a nós por Deus. Como, por exemplo, antes de eu continuar o versículo, a linha histórica da salvação, de Adão até o presente momento. Ninguém entendeu isso. Mesmo aqueles que supostamente estão trazendo a Bíblia, e até mesmo aqueles que leem a Bíblia, mas sem iluminação, você não será capaz de entender isso. Mas cidadãos do reino em todo o mundo estão se alimentando do maná de revelações. Maná de revelações, revelado a nós por Deus. Então, por que Ele nos deu o seu Espírito? Para que possamos conhecer as coisas que são livremente dadas a nós por Deus. Outro exemplo. Ninguém sabe que Adão foi o primeiro filho criado. Ninguém sabe que Adão, nosso primeiro pai na carne, foi o rei da criação do Pai. Deus deu tudo a Adão. Rei significa ter domínio sobre a criação que seu pai tem. E hoje há um mal entendido sobre o título Rei. Rei da nova criação. E se você é carnal e natural? Olhe para ele. Rei? E eles me equiparam aos reis do mundo. Não, eu não sou como os reis do mundo. No reino, quando você diz rei, qual é a definição de rei aqui? Eu não sou o único rei aqui. O irmão Marlon é um rei. O irmão Bong é um rei. Todos esses que estão sentados diante de mim, todos esses homens, são reis. Essas mulheres aqui são rainhas. Então o que você quer dizer com rei? Rei da compaixão. Rei do amor de Deus. Rei da alegria espiritual. Rei de dar e compartilhar. Esse é o significado de rei aqui no reino. Mas o significado do reino para o mundo é que você tem poder, eu posso bater na sua cabeça e se você não me seguir, você é liderado à força, eu vou forçá-lo a se ajoelhar perante a mim, porque eu sou um rei e você tem que me seguir e obedecer. Essa não é a definição de rei aqui no reino.
Nosso Rei dos Reis é Jesus Cristo. Quem é Ele? O Rei da paz, o Rei da alegria, o Rei do amor, o Rei da bondade, o Rei da justiça, o Rei da gentileza. Esse é o tipo do Rei aqui. Então, quando eles dizem, Rei da nova criação, o pastor Apolo é o filho indicado de Deus, Rei da nova criação. Os reis do mundo dizem, ele é rei. Ele tem um exército com soldados o seguindo e ele está fazendo o povo se ajoelhar diante dele à força. A mente carnal natural estaria dizendo isso. Você está em um mundo de ilusão. Você que está em uma ilusão porque você não entende as coisas do Espírito. Então, quem é o Kiboloi? Rei da humildade. Por que humildade? Porque eu sou o primeiro que obedeceu com humildade à vontade do Pai. Submeto-me à sua vontade, Pai. Por essa razão que nos foram dados as coisas pelo Espírito de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos são dadas livremente. O que nos é dado gratuitamente por Deus? Filiação? Somos agora filhos e filhas de Deus. Eles não entendem isso. A menos que você seja chamado pelo nome da denominação deles, eles não entenderão. Você diz, quem é você? Eu sou filho de Deus. Hã? Filho de Deus? O que você quer dizer com filho de Deus? Isso significa que você é um corpo em que o Espírito de Deus habita. O Espírito de Deus está em você. Você é residência dele. Você é filho dele. Você tem o nome dele em você. Esse é o significado de um filho de Deus. O que é uma filha de Deus? É o mesmo. O Espírito de Deus habita neles. A única diferença é que ela é uma mulher e eu sou um homem. Mas todos nós somos habitados pelo Espírito do Pai Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai. Somos seus filhos e filhas. O mundo entende isso? Não. Porque a definição deles de estar servindo a Deus é que você deve pertencer a uma religião ou denominação e ser chamado por essa denominação. No reino é diferente. O Pai não conhece outro nome além de filhos e filhas. Quando você nasce de novo no espírito de obediência à vontade do Pai pelo arrependimento. Ok? 1 Coríntios 2,13. Sobre isso também pregamos. Você viu? É assim que pregamos espiritualmente. Se as pessoas carnais me ouvem, ele é uma seita. Eles não entendem a língua das coisas espirituais que pregamos. Que coisas são essas? O que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Por esse motivo, as pessoas que são espirituais possuem uma língua diferente. É uma linguagem espiritual. É igual quando dizemos, louvado seja o Pai. Elas, Por quê? O que você quer dizer com louvado seja o Pai? Porque nascemos do Espírito dele. Somos filhos e filhas no Espírito. Ele é o nosso Pai no Espírito que habita em nós. As pessoas do mundo não entendem isso e zombaram de nós por causa disso. Mas não importa, nós os entendemos, embora eles não nos entendam, porque estamos no nível espiritual e no plano espiritual. Sobre isso também pregamos espiritualmente, não de acordo com palavras que a sabedoria do homem ensina. Entendeu? Sabedoria do homem. Não foi isso tudo que recebemos? Quando você vai para a escola, é tudo sabedoria do homem. E é isso tudo o que você tem ao nível de pensamento. Se você é médico, você aprende esse tipo de sabedoria, e tudo que você fala e conhece são as coisas da sabedoria e das palavras de um médico. Se você é advogado, é a mesma coisa. Mas nós aqui, no mundo espiritual, não pregamos com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito.
Como você pode ser ensinado pelo Espírito Santo quando você não tem o Espírito Santo dentro de você? Você não tem o Espírito de Deus dentro de você. É por isso que as pessoas carnais não entendem as pessoas espirituais. Eles não têm o Espírito de Deus, nós temos o Espírito de Deus. Louvado seja o Pai. Com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. É por isso que entendemos a palavra de Deus, elas são espirituais. E então nós a recebemos e interpretamos com o Espírito que recebemos. A sabedoria, a iluminação, interpretamos coisas espirituais espiritualmente. Agora, se você é carnal e me compara carnalmente, mas eu sendo espiritual, você está doido. Qual será o seu julgamento sobre mim? Porque você é carnal, você diz, ele é carnal. Você vai pisar e tirar o espiritual da questão porque não entende o que é espiritual? Então me julgará tão carnal quanto você. Errado, erradíssimo. É aí que você está errado. Mesmo que esse mundo me julgue como carnal, não comparamos as coisas carnais com as espirituais. Elas são totalmente opostas. Espiritual com espiritual. Obediência às palavras do Pai. Você vê isso nas palavras de Deus. Está tudo lá. É por isso que você será capaz de entender as coisas do Espírito quando tiver o Espírito de Deus dentro de você. Olha aqui. Aqui. É daqui que o problema vem. É daqui onde o problema vem. Versículo 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. É aí que o problema começa. Aqui somos pessoas espirituais, mas vivemos em um mundo de pessoas de mente natural, que não entendem as coisas de Deus. Se você entregar a eles a palavra de Deus que diz, o homem natural não recebe as coisas do Espírito. Eles nunca receberão, apenas rejeitarão, porque isso não está em seu nível. Por quê? Quando você fala com pessoas naturais sobre essas coisas espirituais, eles rejeitam, não recebem, e qual será o seu julgamento? Mas pessoas que não têm o Espírito são naturais, não aceitam a verdade do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas. São loucuras para eles. Você está vivendo do mundo de ilusão. Vocês são as pessoas tolas, você que está louco. Está muito claro. Pois essas coisas são tolice para eles. E não são capazes de compreendê-las. É impossível para essas pessoas compreenderem isso. Porque elas são discernidas espiritualmente. Eles estão espiritualmente cegos. Como você pode ensinar uma pessoa que está cega? Um cego? Vamos supor que eu estou ensinando uma pessoa cega. Você consegue me ver? Você pode ver a minha gravata? Você pode ver o meu terno? Se você é cego, você nunca será capaz de ver. Cegueira no espírito é uma coisa que está no nível espiritual. Eles não conseguem enxergar as coisas espirituais. A palavra de Deus diz que as pessoas não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Essas pessoas estão espiritualmente cegas. Não conseguem compreender. Então, quando eles me julgam como um tolo. Dizem que eu estou vivendo num mundo de ilusões. Tudo o que você está fazendo é uma mentira. Para eles. Porque eles estão nesse nível de coisas naturais. Mas para o espiritual, tudo é iluminação. Nós temos os nossos olhos abertos.
Porque Deus nos revelou todas essas coisas. Versículo 15. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Você está vendo? Aquele que é espiritual é capaz de julgar todas as coisas, mas ele próprio não é julgado por ninguém. Como você pode julgar um homem espiritual que vive em um nível espiritual? Se você me julgar sendo carnal e natural, você dirá: você está vivendo num mundo de ilusão, Kiboloi. Não, senhor, não, senhora. Estou vivendo no reino espiritual das revelações. De acordo com as palavras de Deus. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Portanto, para que um homem natural, um homem carnal, seja capaz de entender as coisas espirituais, a primeira coisa que você deve fazer é se arrepender. Submeta-se à vontade do Pai. E é isso que as pessoas no mundo não conseguem fazer. Porque eles estariam submetidos à palavra de Deus e à vontade de Deus. Sendo assim, se você não for realmente iluminado, você não será capaz de entender essas coisas. Está claro? Estamos no nível espiritual hoje, meus irmãos e irmãs. Então, nós já dissecamos a mente de Deus, de A a Z da salvação. A linha histórica da salvação até os dias atuais. Então imagine, Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás com esse tipo de mentalidade. Com esse tipo de mentalidade que nós temos. No meio das pessoas que eram carnais, que não eram espirituais. E ele era totalmente diferente deles. Embora tenha se manifestado na carne, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque ele estava falando em uma língua totalmente diferente. E aqueles que não entendiam o odiavam por isso. É por causa desse ódio. Eles o julgaram. Onde eles o colocaram? Eles o colocaram na cruz. Agora você é um rei? Salve-se. Salve-se, ó rei. Agora você está em nossas mãos. Salve-se, ó rei. Mas eles não entendem o reinado de Jesus Cristo. Ele disse que meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus servos viriam me resgatar. Mas meu reino não é deste mundo, é de outro mundo. Está no mundo espiritual. O reino de Jesus Cristo que agora está aqui na terra é o reino de Jesus Cristo, do céu na terra. Estamos vivendo na atmosfera do céu. Qual é a atmosfera do céu? Os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esses são os frutos do Espírito. Por favor, leia. Sim, pastor, em Gálatas 5, 22. Mas os frutos do Espírito são amor, alegria. Essa é a atmosfera do céu. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Portanto, quando estamos vivendo no mundo aí fora, essas são mercadorias muito caras. Você não as encontra. Você não encontra alguém que seja cheio de amor e que compartilhe com você, cheio de alegria e compartilhando isso com você. Pessoas abertas, vulneráveis e que tenham paz e então sejam pacientes com eles. E embora não sejam dignos de serem amados, você os ama. Mesmo que não sejam dignos de sua bondade. Você tem que ser bom com eles. Embora não sejam dignos de serem aceitos, você os aceita. O amor divino de Deus diz que devemos amar o que não é amável. Olhe para Jesus Cristo na cruz. Ele foi traído por Judas. Mas o que diziam as pessoas que zombavam dele? Perdoe-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem.
Esse é o amor divino que as pessoas não entendem. Porque nesse mundo, se você é odiado assim, tem que odiá-los de volta. Não no amor divino de Deus. No amor divino de Deus, você precisa perdoar. Mesmo aqueles que lhe causaram dor. Isso é muito difícil de fazer se você não é espiritual. Louvado seja o Pai. Então Jesus Cristo, que não fez nada errado, que apenas fez o bem, curando os enfermos, fazendo o bem por toda Jerusalém. Nazaré, Judeia. Um dia, ele se viu pregado na cruz, como se fosse o criminoso mais vil do mundo. E ele é meu rei, ele é meu Senhor, ele é meu Deus. Deus da compaixão, o rei do amor divino, o rei da compaixão, o rei do perdão. As pessoas do mundo nunca entenderão isso. Eles nunca entenderão nossa dedicação, nosso compromisso em fazer a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Ninguém nesse mundo tem esse tipo de características, exceto as pessoas que nasceram de novo verdadeiramente no espírito de obediência à vontade do Pai. Você é dedicado quando está comprometido a fazer algo pelo Pai Todo-Poderoso, assim como os apóstolos da antiguidade. O povo carnal de lá não os entenderam. Por que você está fazendo isso? Quem te disse para você fazer isso? Ninguém. Eu faço pela minha dedicação, meu compromisso, pelo amor de Deus. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos e irmãs, alguém me disse, como você mantém a sua saúde, pastor? Mesmo estando se aproximando da melhor idade? Como você se mantém jovem e saudável? E sim, olhe para o meu estômago. Eu disse, número 1, minha saúde espiritual está intacta. Número 2, minha saúde física está intacta. Como eu faço isso? Como uma boa comida saudável e jogo basquete para manter meu preparo físico. Mas, por favor, se você tem 70 anos de idade, não jogue basquete assim como eu. Ou você se machucará. Apenas assista. Não jogue como eu. Porque estou jogando desde os meus 33 anos de idade até agora. Por isso eu ainda consigo jogar 4 quartos. Eu mantenho isso para poder estar em serviço ao Pai Todo-Poderoso para todo o seu povo. Aleluia! Esta foi apenas a minha introdução. Estamos chegando ao tópico do Maná de Revelações de hoje, que já entreguei aqui tantas vezes, de acordo com o que está acontecendo nos tempos modernos de hoje. Existem tantas calamidades. Tempestades poderosas que nunca vimos em nossas vidas. Como o que aconteceu anos atrás em Tacloban, o tufão Yolanda e o tufão Haiyan, que, segundo a história do mundo, é o mais poderoso que atingiu o planeta Terra. E aconteceu em nosso país. E muitas outras calamidades aqui, terremotos ali, destruição aqui, destruição ali, em toda parte. E, ultimamente, não conseguimos prever a vinda do coronavírus. Um dos nossos obreiros aqui da central disse para os obreiros, alguns deles da Ucrânia,
que precisamos beber muita vitamina C, fortalecer o nosso sistema imunológico, porque o coronavírus está vindo da China. E um dos obreiros disseram, mas quem é ela? Eles pensaram que ela era uma visitante vinda da China. Meu Deus. Quem é ela? Quando vamos recebê-la? Não, ela não é uma pessoa. Ela é um vírus. Que eles dizem que é transmitido pelo ar, ou seja, pode ser transmitido de pessoa para pessoa imediatamente. É como uma coisa biológica está mantendo todas as pessoas na China. Começou na China e agora saltou de país para país, porque os hospedeiros do vírus estão indo de um lugar para o outro. É por isso que estamos aqui para falar sobre isso. E isso é apenas um desses vírus. Temos outros vírus respiratórios, famosos, que são tão poderosos que matam pessoas imediatamente. E eles disseram que o coronavírus, mesmo você tendo o vírus, você não apresenta nenhum tipo de sintoma. Assintomático. É por isso que você fica em quarentena por 14 dias. Então, todas essas calamidades acontecendo globalmente, no mundo inteiro, o que isso significa, meus irmãos e irmãs? Eu não consigo enumerar uma por uma das coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje. Catástrofes que fazem parte dos sinais do final dos tempos. E por quê? Porque já é o dia do Senhor. E eu declarei para vocês, como o Pai me revelou, que em 13 de abril de 2005 é o dia do Senhor. Portanto, o dia do Senhor é o fim dos dias dos homens. Também significa o fim do período de misericórdia. É o dia em que a vontade do Pai vai prevalecer mais uma vez por toda a terra. Assim, foi também nos dias de Noé. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Como aconteceu nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Por favor, leia para nós e vamos ver o que está acontecendo no fim dos tempos, onde nós estamos hoje. E nós, o povo de Deus, sabemos que estas coisas acontecerão porque já foram profetizadas nas Escrituras. Todas essas coisas já foram cumpridas e continuam a ser cumpridas. E continuam a se cumprir. Por favor, leia. Sim, pastor, em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. As pessoas são muito alérgicas quando sou chamado de Filho de Deus. Se você tem alergia a isso, não tem problema. Pode me chamar de Filho do Homem. Por quê? Não há dúvidas que eu sou Filho do Homem. Por isso não entende por que eu sou Filho de Deus ou nascido do Espírito de Deus. Você não entende isso e você continua dizendo, você não é o Filho de Deus. Você não é o Filho indicado de Deus. Ok, vamos deixar isso de lado. A partir de agora, pode me chamar de Filho do Homem. Ok? Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Eles não sabiam. Você sabe que Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, já enumerou o curso natural da natureza do homem. O curso natural da natureza do homem. Então, isso acontece hoje. Eles estavam comendo, os restaurantes estão sempre cheios,
Eles estão bebendo, as igrejas estão sempre cheias, porque sempre há casamento, e pessoas se oferecendo em casamento. Todo dia essas coisas acontecem. Isso é normal, não é, meus irmãos e irmãs? Não há pecado em comer e beber. Não há pecado em casar e dar em casamento. Natural. Até no dia em que Noé entrou na arca. É aí que o problema surge. Eles estavam no curso natural da vida, como se nada fosse acontecer. Até Noé entrar na arca. Mas antes de entrar na arca, o que Noé sabia sobre a catástrofe que estava por vir? Deus revelou a ele: Noé, você é digno de graça aos meus olhos. O fim do dia dos homens está diante de mim. No entanto, darei ao homem 120 anos para se arrepender. Porém, antes que isso aconteça, Noé, construa uma arca, onde todos, você e a sua família, e aqueles que acreditarem em você, serão salvos. Poderia ler para nós? Sim, pastor, em Gênesis capítulo 6... Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. 120 anos foram os dias do homem antes da grande catástrofe, que é chamado de julgamento de Deus, ou o dia do Senhor. Portanto, não havia pecado em seguir seu curso natural. O problema é que eles não sabiam que tinham apenas 120 anos. Esse foi o problema. Porque a palavra de Deus diz, e as pessoas nem notaram. Esse foi o problema. Eles não sabiam. Eles não sabiam até que o dilúvio chegou e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Então, você olha para o mundo hoje. Tudo está em seu curso natural. Comer e beber, casar, dar em casamento, plantar, construir. É só isso que fazemos. E eu estou orando para que não sejamos como a geração de Noé, que não sabia do dia do julgamento. Eu estou lhe dizendo que 13 de abril de 2005 é o começo do dia do Senhor. É por isso que as calamidades estão acontecendo. As pessoas que estão morrendo desse vírus não sabem. Pessoas que morreram repentinamente, suas vidas foram tiradas por fortes tempestades e calamidades, e elas não sabem o porquê. São focos de julgamento acontecendo em todos os lugares. Você está planejando o seu futuro, você está planejando tudo o que acontecerá no seu futuro, e de repente, sua vida é levada por esses tremendos focos de julgamento. E você não sabe o porquê. Esse é o pecado do homem. Eles não sabem, porque eles estão espiritualmente cegos. Eles não sabem, mas nós, o povo de Deus, sabemos. Por quê? Porque nos foi revelado pelo Espírito de Deus. Como que Noé ficou sabendo que o julgamento estava a caminho? Foi revelado para ele por Deus. Deus falou com Noé. Se eu disser que Deus falou comigo, que boloi. Você tá doido, que boloi. Você está vivendo num mundo de ilusão, que boloi. Você ficou louco, você está enganando as pessoas. Mas Deus falou com Noé, não foi?
Por favor, leia. Sim, pastor. Versículo 5, Gênesis capítulo 6. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Versículo 7. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Versículo 8. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Mas a Noé o Senhor demonstrou graça e misericórdia. Continue. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé foi perfeito em sua geração. Ele andou com Deus. Por isso foi digno de misericórdia aos olhos de Deus e foi digno de saber do plano de Deus para a destruição da sua criação, que naquele momento eram tão iníquas. Essa iniquidade chegou a Deus e ele revelou isso tudo para Noé. Se eu fosse Noé, naqueles dias, ao caminhar pelas ruas, eu diria: Deus falou comigo. Pessoas, escutem o que eu digo. Deus falou comigo e Deus disse que vocês só têm 120 anos para viver. Quando eu construir a arca na montanha, Deus me disse. Deus falou comigo. Se hoje eu falar como Noé, talvez as pessoas apanhem pedras e me apedrejem até a morte. Assim como eu estou dizendo que eu ouvi a voz de Deus na Coreia e ele disse: Gamito tá cá, eu vou te usar. E quando eu falo isso, as pessoas ficam balançando a cabeça assim e dizem: olha aquele homem que vive em um mundo de ilusão. Deus falou com ele. Nossa, vejam só, ele ouviu a voz de Deus. O mesmo no dia de Noé. Mesmo que não tenha sido registrado nas Escrituras, mas Noé foi ridicularizado pelas pessoas. Noé foi blasfemado pelas pessoas. Noé foi caluniado por elas. Talvez eles até tenham amaldiçoado Noé pelo que ele estava dizendo. Por que eu sei disso? Porque ele não converteu ninguém. Foi apenas a sua família que acreditou nele. É bom agora no reino, muitos acreditam em mim. Talvez alguns dos amigos de Noé tenham acreditado nele primeiro, mas quando a zombaria, a perseguição e a calúnia vieram, eles tiveram que se distanciar de Noé, ou eles também seriam incluídos. E provavelmente alguns deles eram muito amigos de Noé, mas eles foram embora e o traiu. Nós não conhecemos, pode pegar ele. Foi assim que aconteceu. Mesmo que não esteja registrado nas Escrituras, creio que foi isso que aconteceu com Noé. Porque Noé não conseguiria guardar o segredo que Deus lhe deu pelo amor à sua geração. Ele amava seu povo. Ele não queria que eles fossem destruídos. Ele estava andando na rua, talvez enquanto construía a arca, em um lugar no alto da montanha, e as pessoas zombavam dele cada vez mais. Olhe para esse homem velho. Por que é que você está construindo isso? Porque o dilúvio está vindo. Se nunca choveu em nosso tempo, e como a água chegará na montanha tão alta quanto o Monte Apo? Esse Noé tá louco. Esse homem perdeu a cabeça, tá caducando. Imagine as mídias sociais nos tempos de Noé. Ele é louco. E todas as pessoas que acreditam nele são loucas, estão sendo enganadas. Mensagens de texto seriam enviadas para todos, levando a mensagem que todas as pessoas só teriam 120 anos pela frente. Enquanto Noé cortava a madeira ou os troncos, e então a madeira caía e as folhas das árvores voavam, e os panfletos da época dizendo ao povo: 120 anos
temos que nos arrepender e nos preparar para o julgamento que está vindo. Por quê? Porque Deus viu a maldade do povo de seu tempo. Onde está isso? Gênesis capítulo 6, versículo 5, pastor. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido no mundo, na terra. E o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra. Uau! Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Eles não queriam ver o bem, só queriam ver o mal. Tenho suspeitas de que havia internet nos tempos de Noé. Porque a imaginação dos corações das pessoas daquela época era a pura maldade. Mesmo não havendo internet nem Wi-Fi naquele tempo, como isso foi possível? Hoje, é a mesma coisa. Só tem maldade continuamente. Deus viu que a maldade do homem era grande na terra. Deus está vendo tudo, meus irmãos e irmãs. E assim, Ele pensou em julgar a terra e viu Noé. E Noé estava pregando justiça ao povo. E como eu disse, sei que ninguém acreditou nele, porque foram apenas 8 os que foram salvos. Apenas a família dele. Então, 120 anos é um período longo. É longo. Mas ao passar dos anos, esse tempo vai se encurtando. Vai chegando ao fim, até que 119 anos se passaram. Quantos anos restavam para os dias do homem? 1 ano, 365 dias, e eles não sabiam. E a arca foi terminada e Noé entrou na arca. Será que diz aí que Noé entrou na arca? Sim, pastor, em Gênesis capítulo 7, versículo 7. Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca para se livrar da água do dilúvio. Ok, continue. Versículo 8. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca exatamente como Deus havia orientado a Noé. Imagine se você estivesse vivendo nos tempos de Noé e visse todos os animais, puros e impuros, 2 a 2, passando pelas estradas que chegavam à arca. O que você faria? Você ficaria surpreso? Você diria, Noé está fazendo sua mágica, chamando todos os animais. Não acredite nele, ele é um mágico. Ele faz mágica com esses animais. Isso já era um ótimo sinal. O coronavírus já é um grande sinal. Fortes tempestades e terremotos já são um sinal poderoso dos fins dos tempos. E você sabe que esse vírus não conhece fronteiras. Ele não precisa de visto. Ele não tem passaporte. Ele pode ir onde ele quiser. Eles são transportados pelo ar, no ar. Se alguém tem isso, e você fica 1 metro ou menos de 1 metro conversando com essa pessoa, você já pegou o vírus. Teve um motorista lá no Japão que pegou um passageiro chinês do aeroporto e você sabe que entre o passageiro e o motorista há uma placa de vidro. Um vidro o separava. E mesmo assim, aquele motorista, isolado por aquele vidro, não ficou imune e depois de alguns dias, ele ficou doente e morreu pouco depois. Para você ter uma ideia de como esse vírus é poderoso. Então, se você não está protegido contra isso, e porque você não tem o Espírito de Deus, você não sabe que as pessoas do seu lado
já foi visitada pela senhorita Corona. E seu corpo é o hospedeiro, recebê-lo e depois transferi-lo para outras pessoas. O que isso nos diz? Isso nos mostra algo como nos dias de Noé. Eles entraram na arca e as pessoas nem notaram. E depois disso, assim que todos os animais que deveriam ser preservados para próximas gerações entraram, a porta foi fechada. A porta foi fechada. E a chuva caiu. Sim. A chuva caiu, primeiro inundando as ruas. A chuva não parou. Porque eu não estava lá para pará-la. Então a chuva não parou. As ruas foram inundadas. Não parou até os telhados serem inundados. Até mesmo os telhados já inundados. Ela não parou até que as copas das árvores foram inundadas. E as pessoas estavam chorando por ajuda. Chorando por ajuda. Não sabiam o que fazer. Pânico aqui, pânico. Todas as suas ambições foram levadas pelo dilúvio. Nada sobrou. E as suas ambições? Os recém-casados foram lavados pela enchente. Os idosos, os jovens, todos os animais que foram deixados lá, estavam todos naquela destruição do dilúvio. Chegou às copas das árvores, mas continuou até o topo das montanhas. E mesmo assim não parou, até que não se visse nada na terra, nem árvores e nem montanhas. A única coisa que você podia ver flutuando era a arca de Noé. Assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Povos, agora é a hora de nos arrependermos. Aleluia! Assim como foi nos dias de Ló, duas cidades, Sodoma e Gomorra. A maldade delas chegou até o céu. Eles eram muito perversos. Eles não tinham Deus na boca, nem no coração e nem na mente. Mas Ló estava lá, sobrinho de Abraão, sua esposa e suas duas filhas. E Deus visitou Abraão. E Abraão falou com Deus. Se eu fosse Abraão e dissesse, Deus falou comigo, o que Deus falou para você? Bom, ele falou comigo que queimaria as duas cidades, Sodoma e Gomorra. O que você iria me dizer? Lá vai ele dizendo coisas loucas? Mas Deus falou com Abraão. E então Abraão começou a negociar com Deus. Deus enviou 2 anjos para ver se a maldade que reverberava diante do trono dele era algo realmente real. E era real. Então eles barganharam. E Abraão negociou com Deus, porque ele sabia que ele tinha um parente lá. O sobrinho dele. É o sobrinho dele, certo? Talvez alguém nos corrija. Quantos filhos Ló tinha? 2, certo? 2 meninas. Quantas esposas ele tinha? Apenas uma, certo? Aquele que escapou de Sodoma e Gomorra foi Ló, certo? Não, Abraão, mas Ló. O corretor pode estar nos escutando agora. Ó, e então?
Abraão disse: se houver 50 pessoas justas em Sodoma e Gomorra, o Senhor ainda os queimará? Deus disse: não, por causa das 50 pessoas justas não farei. Você pode ler? Sim, pastor. Em Gênesis capítulo 18, versículo 23 e 24, Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecado? Versículo 24, talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Versículo 25, longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então lhe assegurou o Senhor, versículo 26, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Perdoarei todas as pessoas do local por 50 pessoas. E Abraão sabia que não havia 50 pessoas lá. Então ele continuou, por volta de 40. Por causa dos 40, pouparei o povo e a cidade. E Abraão andou e depois voltou com uma calculadora. Não importava quantos ele contava e o resultado da soma. A calculadora estava ali dizendo: não há 40 lá. Existem apenas 4 pessoas. Ló, sua esposa e 2 filhos. E ele disse: Senhor, se houver 30, você vai poupar? Sim, não queimarei a cidade por 30 justos. E ele voltou novamente: Senhor, não fica com raiva. E se houver 20, Senhor, o Senhor ainda queimará a cidade? Não, pelo bem dos 20 eu não vou queimar. Senhor, por favor, não fica com raiva, hein? Não fica bravo comigo, Senhor. Se houver 10, por 10 não queimarei a cidade. Apenas 10. Eu fiquei me perguntando, por que Abraão não continuou? Senhor, se houver 4. Talvez o pai tenha dito a ele: você pode parar já. Você vai continuar a negociar até chegar aos 4? Ele parou de barganhar porque provavelmente o rosto do anjo já estava ficando vermelho. O anjo em que Deus estava manifestado. Não havia esperança de salvar a cidade. Então ele enviou os 2 anjos para buscar Ló, sua esposa e os filhos. Enquanto os anjos estavam andando pela cidade, os homens da cidade encontraram esses 2 estrangeiros e correram atrás deles. Mas eles entraram na casa de Ló e se esconderam lá. E os homens cercaram a casa. Nós vamos pegar eles! Nós vamos os pegar! Nós pegaremos eles! E Ló disse: por favor, homens da cidade, vocês podem levar as minhas 2 filhas, faça o que quiser com elas, mas não toque nos meus visitantes. Não, nós não queremos suas filhas, nós queremos esses 2 hóspedes. São eles quem nós queremos. Talvez eles se parecessem com o irmão Roma. Porque eles queriam os 2 e não as 2 filhas de Ló. Você sabe o porquê. Então, quando eles estavam tentando quebrar a porta, os anjos os cegaram. Ao amanhecer, Ló foi carregado pelos anjos dizendo: vamos ao Monte Zoar, que é o lugar de refúgio. Mas como uma instrução, não olhe para trás. Quando o fogo e o enxofre caírem, não olhe para trás. Apenas siga em frente para o Monte Zoar. Então os 4 foram levados pelos 2 anjos que os levaram para fora da destruição. E o fogo e o enxofre começaram a cair sobre Sodoma e Gomorra. Mas a esposa de Ló era muito materialista. Ela olhou para trás. E a palavra de Deus diz que ela se tornou uma estátua de sal. Nós fomos lá, eu vi a estátua.
Eles me disseram que era a esposa de Ló, e até hoje de pé lá. Eu não sei se é verdade ou não, mas é isso que a palavra de Deus diz. Então os 3 foram salvos da destruição, e as cidades foram totalmente queimadas, Sodoma e Gomorra. E se você for para o Oriente Médio, elas estão soterradas no fundo do Mar Morto, para nunca mais serem vistas. Portanto, essas palavras de Deus aqui são muito poderosas. Como foi nos dias de Ló, você pode colocar isso no telão? Como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Da mesma forma, assim como foram nos dias de Ló, eles estavam comendo, não há nada errado em comer. Bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Isso tudo é o curso natural da vida do homem. Não há nada de errado com isso. Eles viviam as suas vidas tão casualmente e naturalmente como se nada fosse acontecer. Mas eles não sabiam que tinham apenas um dia para viver. E eles continuaram. E por quê? Porque eles são espiritualmente cegos. E por que Ló sabia? E por que Abraão sabia daquilo tudo? Porque Deus revelou a eles. Por quê? Porque eles estavam andando com Deus. Eles eram espirituais. Então Deus os revelou. E aquelas pessoas que viram os 2 anjos e perceberam que os 2 não eram como eles, isso deveria ter sido um sinal para eles saberem que havia um julgamento iminente. Mas eles não se importaram. Eles até perseguiram os anjos. Eles queriam molestá-los, queriam levá-los e fazer coisas ruins a eles. Isso deveria ter sido um sinal para mostrar que eles tinham apenas algumas horas para viver. Mas eles não sabiam. Eles viviam casualmente, como se nada fosse acontecer, vivendo como se o julgamento não fosse cair sobre eles. Meus irmãos e irmãs, esses são tempos críticos em nossas vidas. Assim como foi comparado aos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. No mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus e destruiu todas as cidades. Da mesma forma, será no dia que o Filho do Homem for revelado. Aleluia! Agora, irmãos e irmãs, eles não estão falando sobre o Filho de Deus lá. Ele está falando sobre o Filho do Homem. Então, de agora em diante, não me chame de Filho de Deus, me chame de Filho do Homem. Vamos ouvir a mensagem do Filho do Homem. Não há controvérsia quanto a isso? Porque eu sou realmente o Filho do Homem. Mas, para você que já entendeu, pode continuar a me chamar de filho indicado de Deus. Porque vocês também são filhos e filhas indicados de Deus. Vocês também são reis. Reis de quê? Reis da humildade. Reis do amor. Existem tantos reis no mundo. Rei do rock and roll. Elvis Presley. Certo? Temos um rei aqui. Rei do futebol? Pelé? Há um significado diferente para o que é um rei. Portanto, não se sinta ameaçado pela palavra rei. Nosso reinado aqui é espiritual, meus amigos. Denota coisas espirituais. Rei da alegria, rei da paz, rei da humildade, Rei da compaixão, Rei de compartilhar as bênçãos, Rei de cuidar de todas as pessoas que precisam de mim, Rei de cuidar das necessidades de crianças pobres e carentes. É por isso que estamos muito preocupados com este ministério das crianças, porque temos compaixão em nossos corações. Temos reis e rainhas da compaixão aqui. Trabalharam incansavelmente pelo bem-estar de todas as crianças que cuidamos. Louvado seja o Pai! Então é isso que aconteceu. E é comparado aos tempos modernos.
então também assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Eu já anunciei que 13 de abril de 2005 é o dia do Senhor. 14 anos já se passaram no dia do Senhor. Isso está acontecendo em todo o mundo. A minha mensagem está se reverberando. Então, o que Atos capítulo 17, 30 a 31 diz? Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia. E eu já vou anunciando que esse dia é 13 de abril de 2005, em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E enquanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Assim é o Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que agora habita em nós, que primeiro começou a habitar em mim, e agora que eu já te revelei as palavras dele e você as aceitou, ele agora também está habitando em você. Então nós somos a igreja. A igreja, o corpo, que Jesus Cristo estava falando com Pedro quando ele disse: Tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Eu construirei meu corpo que me segue. E mesmo os portões do inferno não prevalecerão contra ele. Até mesmo os portões do inferno não prevalecerão contra esse corpo. Irmãos e irmãs, os dias do homem são quando o Pai permitiu que o mal humano seguisse seu curso natural em nosso tempo. É o tempo atual em que o homem comanda em todos os níveis. Estamos nos dias em que o reino do homem, sob o governo de Satanás Lucifer, está acontecendo. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além de 120 anos. Já falamos disso. Gênesis 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas eram sempre somente inclinadas à prática do mal. Gênesis 11 a 12. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Vocês estão vendo? É o nosso tempo sendo comparado com os tempos de Noé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. As pessoas da época de Noé e de Ló se deixaram envolver com os prazeres e ambições dessa vida temporária. Eles desconsideraram a espiritualidade e estavam completamente inconscientes do que estava a caminho. O que aconteceu na época deles também ocorrerá nos últimos dias. Então lemos Mateus 24, 37 a 39. Como aconteceu no dia de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Lucas 17, 28 a 30. É a mesma coisa e também Judas 1, 7. De maneiras semelhantes a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todos os tipos de depravação sexual. Estando sob o castigo de fogo eterno, essas cidades não servem de exemplo. 2 Pedro 3, 3 a 7. Antes de tudo, considerei atentamente que nos últimos dias surgiriam escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente eles não reconheceram que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criadas os céus e a terra, e essa foi formada de água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. 2 Pedro 2, 4 a 9.
Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo, Ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinza, tornando-as exemplos do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque esse justo, pelo que via e ouvia diretamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Tudo isso está nas Escrituras. E esses são os registros do que aconteceu anteriormente e que também acontecerá agora. Esse é o dia do julgamento. O julgamento está vindo sobre os seres humanos que estão vivendo deliberadamente em desobediência e ignorância. Calamidades, desastres e tribulações vão continuar a se intensificar e piorar. Esses focos de julgamento são a forma do Pai de limpar o mundo de toda iniquidade. As pessoas precisam se arrepender. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6-8 diz: Todavia não vos desesperareis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Todavia, se não vos arrependeres, todos vós, semelhantemente, perecereis. Então, veja, nesse quadro dos tempos de crise e perdição, como o Pai sempre arruma um caminho de escape. O refúgio de Noé foi a arca, Gênesis 6, 17-18. Ló, Monte Zoar, Gênesis 19, 22. Moisés, Gozém, Êxodo 9, 24-26. O filho indicado, a Nova Jerusalém, Hebreus 12, 22-23. E por que eu fui incluído nisso? Porque esta é a revelação do ministério do Filho nesses últimos dias, para ser o Noé moderno, para ser o Abraão moderno, para dizer a todas as pessoas que agora é hora de se arrepender. Porque as pessoas zombam de mim, me caluniam e não acreditam nisso, porque elas estão cegas. Elas não entendem porque são naturais em seus pensamentos. Eles não receberam as coisas do Espírito de Deus, porque para elas é tolice. É apenas uma ilusão. Eles me chamam de grande ilusionista. Nós estamos vivendo na realidade, mas não é uma realidade natural, é uma realidade espiritual. Vivendo pela palavra de Deus é a realidade espiritual. Por isso ele providenciou uma nova Jerusalém. A nova Jerusalém é o espírito de nossa mãe, e se você é habitante dela, você tem um espírito de obediência à vontade do Pai. Esse é o DNA da sua mãe espiritual em você. E o DNA espiritual de nosso Pai é que a vontade dele será feita em nós. As pessoas não entendem que são carnais, são naturais. Vontade de Deus? DNA espiritual de obediência? O que é isso? Essas são conversas espirituais. Pessoas carnais, pessoas naturais, nunca entendem isso. Você só entenderá o que eu estou dizendo quando os seus olhos estiverem abertos. Se os seus olhos espirituais estão abertos, o seu espírito de entendimento será aberto. Então as teias de aranha da cegueira e das dúvidas desaparecerão e você será capaz de entender coisas espirituais. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Mas não se preocupem, meus irmãos e irmãs, porque há a promessa do Pai de proteção aos justos. Enquanto o mundo está perturbado por tribulações,
Filhos e filhas estão seguros na Nova Jerusalém. Salmos 91, 10. Nenhum mal te alcançará. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Provérbios 12, 21. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. Provérbios 10, 30. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. A Nova Jerusalém é a Gozém do Pai. A capital da nação do reino é o céu de Deus na terra. É aqui que os filhos e filhas obedecem perfeitamente à vontade do Pai. E por isso não está presente em nosso meio qualquer pecado e de todas as formas de maldade. Nossa comunidade de filhos e filhas, o mundo nunca entenderá. Porque eles têm o próprio conceito de família. É a família natural e carnal. Mas, nesse ministério em que Jesus Cristo estabeleceu seu reino, é uma grande família espiritual. Não importa de onde você veio, não importa qual seja a sua raça, não importa qual seja o seu credo, não importa qual seja o seu histórico de sua cultura. Quando nos reunimos, temos um denominador comum, e esse é o espírito de obediência para fazer a vontade do Pai na terra. Agora, se começarmos a fazer a vontade do Pai na terra, nós vamos nos tornar fanáticos? Nós nos tornaremos perigosos? Começamos a desobedecer às leis da terra? Ou iremos melhorar nossa obediência à lei da terra? Porque é isso que está escrito no capítulo 13 de Romanos. Estaremos sujeitos, como filhos e filhas, à lei da terra. Está escrito na palavra de Deus. Portanto, digo aos meus membros em todos os lugares que você pode fazer o que quiser, mas não viole nenhuma lei que já esteja em vigor. Isso é muito claro. Portanto, nós somos apenas cidadãos do reino, mas também somos cidadãos das nossas nações. Se algum de vocês, cidadão do reino, violar a lei da nossa terra, você poderá ser processado pela lei da terra. Se alguém violar alguma lei, então enfrentaremos as consequências diretamente. É assim que somos. Tornamos-nos bons cidadãos de todos os países. Não temos a intenção de machucar e prejudicar. Por quê? Porque existe um mandamento que seguimos. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com toda a sua força. E o segundo, ame seu próximo como a si mesmo. No que diz respeito aos cidadãos do reino, ame uns aos outros para que o mundo saiba que vocês são meus discípulos. Essas são as leis espirituais que seguimos, onde não há nenhuma lei que é contra tudo isso. Não há lei que deve ser contrária ao amor ao próximo. Ajudar o seu próximo. Não existe nenhuma lei contrária a ajudar crianças pobres, carentes, alimentá-las, vesti-las, abrigá-las, enviá-las para a escola. Existe uma lei contra isso? Não há nenhuma lei que é contra eu alimentar 1.000 pessoas no centro do reino, nas Filipinas, aqui na cidade de Davao. 45 sacos de arroz por dia. Se eu me preocupasse apenas comigo mesmo, não cuidaria de vocês. Não permitiria que vocês ficassem aqui. Mas não tenho a minha própria família carnal. Vocês são a minha família espiritual. Onde quer que você esteja, eu cuidarei de você. E não há apenas um centro do reino nas Filipinas. Há muitos. E nós cuidamos um do outro. E quando nós cuidamos uns dos outros, existe alguma lei contra isso? Se eu cuidar de uma irmã que está doente, existe alguma lei contra isso? Se eu ensino esses jovens a serem dignos e honrarem a Deus pela maneira como vivem neste mundo de acordo com a vontade de Deus, há uma lei contra isso? Se eu ajudo os jovens do Keepers Club
em escolas de ensino médio, universidades e escolas primárias, mantendo-os longe das drogas, ensinando algo que é significativo, existe alguma lei contra isso? Existe uma lei contra ensinar vocês a se tornarem ministros? Pregadores da palavra? Existe alguma lei contra isso? Existe uma lei que proíbe que você seja gentil com seus vizinhos? Existe uma lei que proíba você de ajudar seu semelhante? Não há lei que seja contrária à lei da bondade, à lei da gentileza, à lei do amor, à lei da longanimidade, à lei da paz. Louvado seja o Pai! E por causa dessa atmosfera que está presente na nação do reino, nos tornamos tão vulneráveis aos lobos do lado de fora que eles tiram vantagem da nossa bondade, da nossa gentileza e da abertura como uma família que aceita todos como um bom samaritano. Não importa, porque estamos seguindo os caminhos de Deus, os caminhos de Jesus Cristo. Se sou perseguido por fazer o bem, então eles perseguiram Jesus Cristo primeiro. E ele disse: nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Eu me lamento em viver a vida de Jesus Cristo para me tornar seu filho indicado? Não me arrependo, nem um pouco de viver assim como ele. Se você perguntar a Jesus Cristo se ele se arrependeu de ser o filho unigênito, e por ser o filho unigênito, ele acabou na cruz do Calvário, ele se arrependeu disso? Tudo que é destinado ao mal, Deus paga com bem. É por isso que ele é agora o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Rei. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Aleluia, aleluia. E a linha histórica da salvação já foi entregue, foi completada de A a Z. Quando meu trabalho terminar, a glorificação estará me esperando. Aleluia! 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 Você sabe essa música? Aleluia! E vocês respondam: aleluia! 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 Eu estou iludindo vocês? Eu sou mágico para fazer truque para que você me obedeça? Veja, eu não tenho nada nas minhas mãos. Não há pomba aqui. Não há um coelho. É tudo espiritual. Conversa espiritual que nos iluminou. Estamos envolvidos em 2.000 cidades e 200 países. Muitos filhos e filhas, graças a Deus pela tecnologia moderna, posso falar aqui e ser visto em todo o mundo. E as pessoas acreditam em mim. Você não pode impedir as pessoas de acreditarem na mensagem do filho indicado. Você pode me tirar de cena, mas minha mensagem já foi entregue. Já é tarde demais para Satanás, Lucifer, o diabo. Agora eu estou pronto para a glorificação. Estou pronto para ser glorificado. Você me coloca em um túmulo e a glorificação acontecerá. Eu sairei. Você pode me colocar em qualquer lugar, em uma caverna, eu vou sair quando a glorificação acontecer. Você sabe o que é um corpo glorificado? Isso é uma conversa espiritual.
E então você diz novamente que é ilusão, isso é mágica, você está enganando as pessoas. Uma pessoa que nasceu de novo no Espírito, quando a glorificação acontecer no seu corpo, o mortal será engolido pelo imortal. A morte será engolida pela vitória. O último inimigo a ser conquistado é a morte. Por favor, leia. Essas são as Escrituras. O povo carnal e natural que estão me ouvindo dizem: tá vendo? Eu te disse. Ele está fazendo mágica para enganar as pessoas. Ele está iludindo o povo. Ele está vivendo em um mundo de ilusão. Não, não, meus irmãos e irmãs. Nada disso, caros senhores e senhoras. É sobre as Escrituras que estamos falando aqui. O apóstolo Paulo foi perseguido. E por causa dessa perseguição, Paulo nos deu as epístolas paulinas com as revelações de Deus. Ele foi decapitado. Cortaram a cabeça dele. Que nem João Batista, depois de terminar seu ministério e como um precursor, foi decapitado. Sua cabeça foi colocada em um prato e oferecida a Salomé. Por causa dessas palavras. Por quê? As pessoas carnais não as entendem. Eles acham que eles eram mágicos. Não, eles estavam falando sobre palavras totalmente diferentes. Eles são espirituais, como Paulo. Se você não entender o que ele está dizendo aqui, você diria: olhe para essas pessoas. Elas sofreram lavagem cerebral. Por favor, leia. Sim, pastor, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a 56 e versículo 26. Versículo 51. Eis que eu vos declaro um ministério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Eis que vos declaro um ministério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos serão transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é imortal se revista de imortalidade. Só as pessoas espirituais serão capazes de entender isso. Apenas aqueles que são espirituais entenderão isso. Se você for falar com pessoas carnais sobre isso, do que você está falando? Todos vocês estão aí vivendo num mundo de ilusões. Eles acham que nossa vida é apenas uma ilusão. Eles dizem que não é real. Porque eles não são espirituais. Então eles ficaram parados no canto. Porque não conseguem entender as coisas espirituais. Mas, mesmo assim, eles estão lendo a Bíblia. Mas, mesmo assim, estão pregando sobre a Bíblia. Continue, por favor. Mas quando isso que é perecível se revertir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revertir de imortalidade, onde se cumprirá a palavra onde está escrito: engolida foi a morte pela vitória. Onde está o túmulo a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso é espiritual. É isso que chamamos de glorificação. E se formos dominados pela glorificação, e isso acontecerá. As mudanças já aconteceram dentro de nós. É a mudança de um espírito desobediente para um espírito obediente. Então, se o corpo é engolido pela imortalidade, como o corpo de Jesus Cristo, enquanto os apóstolos estavam reunidos na sala superior, portas fechadas, janelas fechadas, um deles estava duvidando que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. De repente,
Tomé, enquanto os outros estavam dizendo, Jesus Cristo ressuscitou e ressuscitou. Você sabe que eles foram espalhados quando atingiram o pastor. Todas as ovelhas foram dispersas. Eles seguiram seu próprio caminho. Eles tinham tanto medo das autoridades que estavam tentando encontrar os discípulos de Jesus Cristo. Mas então, depois de sua crucificação e morte, eles o colocaram em um túmulo, e depois de 3 dias, ele ressuscitou dos mortos. E muitos de seus discípulos o viram. Mas Tomé, um dos discípulos, não acreditou na história deles. Tomé ainda estava no plano físico. A menos que eu coloque meu dedo na mão dele, nos pés e nas laterais, não vou acreditar na sua história. Eles estavam na sala superior, portas fechadas, janelas fechadas. De repente, alguém se materializou na frente deles. E eles viram Jesus Cristo. Apenas imagine. Nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, pode fazer isso aqui agora, se Ele quiser. Como fez há 2000 anos atrás, com os discípulos na sala superior. E então, ele chamou Tomé. Tomé! Tomé, vem aqui. Vem aqui, Tomé. Vem aqui, Tomé. Coloque o seu dedo aqui. Aqui, E então Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. É verdade. E Jesus Cristo disse, Tomé, porque me viste e acreditaste? Mas bem-aventurados os que não viram e creram. É isso que estamos passando agora. E será o próximo capítulo do ministério do Filho indicado. Glorificação. Eu não sei se nosso Pai Todo-Poderoso, em seu ministério como Filho unigênito há 2000 anos atrás, sabia cantar. Mas os apóstolos estavam cantando, então eles provavelmente estavam cantando com ele. E talvez tenha sido eles que escreveram essa música antes dele ser pregado na cruz. Qual foi essa música? Go ahead, drive the nails in my hands, laugh at me where you stand. Go ahead and say it isn't me. The day will come when you will see. 'Cause I'll rise again. Ain't no power on earth can tie me down. Yes, I'll rise again. Death can't keep me in the ground. Go ahead and mock my name. My love for you is still the same. Go ahead and bury me
but very soon I will be free, 'cause I'll rise again. Ain't no power on earth can tie me down. Yes, I'll rise again. Death can keep me in the ground. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome dele para sempre e sempre. Aleluia. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Ele será o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Louvado seja o nome do Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Vamos adorar a Ele, aleluia! Vamos adorar a Ele, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia. Pai Todo-Poderoso, obrigado por suas palavras de revelação hoje. Obrigado por nos lembrar, Pai, que as nossas vidas aqui são nada sem o Senhor. Obrigado, Pai, pela mensagem do arrependimento e pelo perdão do pecado das pessoas que vêm até a Ti, para que elas recebam um novo espírito na Sua vontade. Obrigado, Pai, pela cobertura do Teu sangue, que são as Tuas palavras, que descem do céu até nós. Nosso espírito está renovado. As nossas mentes estão iluminadas. Nossos corações estão abertos como receptáculo das Suas palavras, que nos darão luz nessa era sombria. Obrigado, Pai, por ter enviado as Tuas palavras, que têm se cumprido e têm se manifestado na vida do Seu Filho indicado, do qual o Senhor chamou do ventre da minha mãe, até esse presente momento agora. E em 34 anos, com um trabalho árduo, dia e noite, com sangue, suor e lágrimas, para que a mensagem de libertação chegasse ao Teu povo, fazendo com que o Teu reino chegasse aonde chegou. Aleluia, aleluia! Abençoe Seu povo em todos os lugares, onde quer que eles estejam, Pai, nos 4 cantos dessa terra, que estão escutando e aceitando estas palavras, esse maná de revelação, para que seja o guia deles, para que eles vivam isso em todos os dias da vida deles, filhos e filhas desse mundo em escuridão e trevas. Obrigado, Pai, por nos lembrar que essa vida sem Ti é nada. E todas as gerações se acabarão no dia do Senhor, e o julgamento virá. Obrigado por fazer o Gozen moderno, Pai, a forma de escape para os futuros julgamentos, os julgamentos que se aproximam e dos focos de julgamento que estão acontecendo. Obrigado, Pai Todo-Poderoso, pois não temos nada nos nossos corações, mas gratidão em Seu nome. Aleluia,
Abençoe seu povo aqui e abençoe seu povo em todos os lugares. Abençoe seu povo em todos os lugares do mundo, na Ásia, no Canadá, na Europa, no Oriente Médio, na América do Sul, no Brasil, na África, na Ásia e especialmente aqui nas Filipinas, onde o Senhor escolheu a sua nova Jerusalém. Abençoe todos os seus líderes do reino. Nós somos os apóstolos. Nós estamos aqui para fazer a sua vontade. Nós estamos aqui para obedecer às suas palavras. Estamos aqui, Pai, para manifestar a sua vida, pois nós somos a extensão da sua compaixão, a extensão do seu amor, a extensão das suas mãos, para compartilhar esse amor com todas as pessoas do mundo. Aleluia. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por cada mensagem que está sendo propagada e por toda a alma que está aceitando o som da trombeta, que está ressoando nesses últimos dias e está produzindo mais filhos e filhas ao redor do mundo. Nós te devolvemos a glória, honra e adoração. No nome do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti seja glória, honra e ação de graças. Amém, amém e amém. Aleluia! No nome do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar a Ele uma grande salva de palmas. Aleluia! Aleluia!